Boa noite, senhoras e senhores. O mandato da deputada estadual Luciane Carminati e o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, o CEDIM-SC, dão as boas-vindas a todos os presentes neste evento de celebração dos 25 anos do CEDIM. Esse é um ato solene de grande significado para o Conselho e também para todas as mulheres catarinenses, pois é o momento de revisitar a história de lutas e conquistas ao longo desses 25 anos de existência. O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, o CEDIM, foi criado pela Lei nº 11.159, de 20 de julho de 1999. É um órgão estadual colegiado de caráter permanente, deliberativo e consultivo de composição paritária entre o governo e a sociedade civil. Tem como finalidade formular diretrizes e políticas públicas que visem assegurar os direitos das mulheres, atuar no controle social, considerando a igualdade e equidade de gênero, bem como fomentar a inclusão da população feminina nas atividades políticas, econômicas, sociais e culturais de Santa Catarina. Conquista do movimento de mulheres e feministas catarinenses, o CEDIM é um organismo de controle social, mantém interlocução permanente com a sociedade, os movimentos sociais, os movimentos e redes de mulheres e feministas, sendo responsável pela organização e coordenação da Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. Igualmente, elabora diretrizes para as conferências municipais, regionais ou intermunicipais de políticas para as mulheres em Santa Catarina. O colegiado de caráter deliberativo e consultivo propõe, promove, recomenda a adoção de medidas preventivas às violências contra as mulheres, a elaboração de atos legislativos ou administrativos de interesse das políticas nacional e estadual dos direitos das mulheres ou com vistas à eliminação de conteúdos discriminatórios constantes na legislação em vigor. O CEDIM acompanha em todas as instâncias do poder público a tramitação de procedimentos relacionados a atos violadores dos direitos das mulheres e o desenvolvimento de atividades dos grupos autônomos ligados às mulheres. Da mesma forma, recebe e encaminha petições, representações, denúncias ou quaisquer informações sobre condutas violadoras dos direitos das mulheres. Ele encaminha aos órgãos competentes. Ele ainda atua diretamente na criação, no fortalecimento, assessoria dos conselhos municipais dos direitos das mulheres e também na formação das suas conselheiras no Estado. Na noite de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história desse conselho e conhecer algumas pessoas que fizeram parte dessa história. Para dar início a essa noite solene, vamos ouvir o poema Hoje Me Pertenço, de sua própria autoria, declamado pela professora Marlene De Faveri, professora da UFSC, integrante do Instituto de Estudos de Gênero. Obrigada. Boa noite a todas, todos, todes. Nenhuma a menos. Criança não é mãe, estuprador não é pai. Como sabem, dentre tantas coisas que a gente faz, eu também escrevo poesia há muito tempo. E vou ler um que foi publicado recentemente nesse jornal Poesia. Com esse poema, quero desejar
um bom evento, umas boas-vindas para todas, todos e todas vocês. Desculpa. E dizer que hoje me pertenço. Fui educada para sentir vergonha do corpo, não olhar nos olhos dos homens, não pecar contra a castidade. Fui educada para esconder o sangue todo mês, temer o purgatório e o inferno. Não mostrar nem cruzar as pernas, rezar todas as noites à Virgem, contar os pecados a um padre, torturar-me de medo e culpa, fazer enxoval desde menina, casar e obedecer ao marido, seguir a sina. Fui educada assim. Cresci perguntando-me por quê? Por que obedecer a um patriarca? Por quê? Foi difícil aprender. Foi muito difícil aprender. As braçadas, aprendi que não tenho dono, que os prazeres me pertencem, que menstruar não é vergonha, que posso olhar dentro dos olhos, que enxoval é uma prisão, que rezar é uma escolha, que sexo não é pecado, que posso e podemos alçar os parlamentos, que sou cidadã e somos com direitos, que mulheres são potência. Vergonha eu teria de não ter aprendido. Tristura eu tenho de não ter sabido me defender antes de tudo isso me acontecer. Hoje, curto minhas dobras, meu corpo maduro, minhas escolhas. Minhas curvas de mulher feita, os prazeres com gosto de devir. Hoje, enfeito-me de vontades, saboreio minhas conquistas, solto os cabelos ao vento, visto-me de coragens e hoje me pertenço. Se me quiseres assim, serei amiga, parceira, cúmplice, amante, companheira, solidária, mulher. Mas se tiveres preconceito, passe. A vida é um sopro. Muito obrigada. Agradecemos à professora Marlene por esse momento cultural e convidamos a presidente do CEDIM, Rosaura Rodrigues, para falar brevemente sobre o evento desta noite. Boa noite. Estou muito feliz por estar aqui com esse grupo todo de pessoas interessadas em estar no conselho e saber o que nós aqui construímos nesses 25 anos. Obrigada a cada um, a cada uma, por esse momento, por estarem aqui, que eu sei que é difícil, dia de semana, dezembro quase, mas vocês estão. E é por isso que nós estamos. É por todas nós. E por todos nós, por uma sociedade melhor, se faz com homens e com mulheres que pensam que igualdade é direito. E que nós somos humanidade, e humanidade com direitos a mulheres e homens da mesma forma. Boa noite a todas, todos e todes. Nossas boas-vindas. O Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina, o nosso CEDIM, está completando 25 anos. Teve sua lei promulgada, como aqui já foi colocado, em 99, fruto de grande mobilização das mulheres por pelo menos 15 anos, permanentemente, incessantemente, para que essa lei fosse promulgada. Nada é rápido.
Muitas instituições lutaram juntas e foram pautando os gestores até que, por força dessas mobilizações, em 99, o governador da época criou o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. As instituições que estiveram mais à frente deste processo foram a Associação Casa da Mulher Catarina e a Associação das Mulheres de Negócio e Profissionais da Grande Florianópolis, às quais a gente agradece muito. Entendemos que todas as conquistas das mulheres nunca foram fáceis e que dependem das articulações e processos de muita luta e resistência. E mais, podem durar anos. Esta noite teremos o prazer de ouvir, e algumas não vão estar conosco, essa linda história, essa forte história de conquista da criação do CEDIM. Dentre elas, estaríamos aqui com a Clair, ela não vai conseguir vir, né? Problemas de saúde, a Arlete, que está aqui com a gente, e a Sheila, que também está aqui. Vão nos contar essa história. Um dos papéis dos conselhos é melhorar a vida das mulheres em todos os aspectos, e, para isso, o conselho é composto por entidades civis de mulheres organizadas, o controle social do conselho, e por conselheiras governamentais, que têm a função de ajudar na construção das propostas de políticas públicas que sanem as necessidades das mulheres. Quais são as necessidades das mulheres de Santa Catarina? Eu pergunto. Como fazer com que as mulheres, todas, conquistem seus direitos a viver sem violência, a uma renda digna, a moradia, a educação plena, a uma saúde integral e a se manifestar cultural e religiosamente da maneira que ela própria decidir? Como garantir o direito constitucional das mulheres de se organizarem e serem representadas politicamente, como nesta casa, nos espaços de poder? As mulheres nunca deixaram de falar, de gritar se preciso for, de lutar. Mas está na hora das mulheres conquistarem mais direitos e assegurarem os que arduamente conseguiram ter até aqui no nosso país e no nosso estado. E sabemos nós que está tramitando aqui, nesse momento, lá na Câmara de Deputados Federais, vários PLs, e um deles que nos atinge diretamente a questão do direito ao corpo e o direito de uma gravidez que não está ali por consequência de várias violências ou por risco de vida dessas mulheres e que estão tentando tirar o direito a cercear uma gravidez que pode colocá-la no risco de morte. Está lá, na Câmara de Deputados Federais, decidindo por nossas vidas. As mulheres, então, nunca deixaram de lutar. As conferências, que é outro lugar de luta, as conferências municipais, estaduais e nacionais dos direitos das mulheres, são espaços coletivos de fala imprescindíveis e têm ali um diagnóstico de como estão as mulheres nos seus territórios, onde são formuladas propostas em diversas áreas, para que gestores sensíveis e interessados possam fazer seus planos de governo e sua gestão com o olhar das mulheres, com a participação das mulheres. As conferências são organizadas pelos conselhos e os gestores, mas a realidade de Santa Catarina nos deixa preocupadas. Tivemos 4 conferências nacionais de políticas para as mulheres no Brasil, como também foram 4 as conferências estaduais. E nada, ou muito pouco, destes relatórios sequer são visitados. E muito menos servem como subsídios para a elaboração das políticas públicas em todos os espaços de gestão. Porque as mulheres se reúnem, debatem, tiram propostas e ninguém os vê. Ninguém usa essas propostas para fazer sua gestão. Vamos nos perguntar. O cenário de Santa Catarina ainda é pior, pois aqui não temos nenhum documento que ampare as políticas públicas estaduais a serem executadas pelos gestores estaduais. Nós não temos plano estadual de políticas públicas para as mulheres.
No entanto, o CEDIM não se eximou de sua responsabilidade de pautar, reivindicar inúmeras vezes, solicitou reuniões, audiências junto às secretarias competentes, gerências e coordenações. Nesses 25 anos. Entendemos ser urgente a elaboração do Plano Estadual das Políticas Públicas para as Mulheres Catarinenses. Quem deve ser ouvido sobre quais políticas públicas são prioritárias para as mulheres, se não as próprias mulheres? Como perguntou Marielle Franco, enquanto vereadora e que foi brutalmente assassinada no exercício do seu mandato. O que é ser mulher? O que cada uma de nós já deixou de fazer ou fez com algum nível de dificuldade pela questão da identidade de gênero? Pelo fato de ser mulher? A pergunta não é retórica, ela é objetiva. É para refletirmos no dia a dia, no passo a passo de todas as mulheres, no conjunto da maioria da população, como se costuma falar, que, infelizmente, é subrepresentada. Esta é fala de Marielle. E como tudo que um Conselho de Direitos das Mulheres trata se refere a conjunturas e realidades das mulheres a quem representa, precisamos nos situar no nosso lugar de fala da nossa realidade brasileira e estadual. Falando destes 25 anos, é preciso nunca esquecer a história. Passamos por 7 governadores, todos homens e brancos. Passamos por 5 presidentes da República. Elegemos a primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff. Em 2016, assistimos seu impeachment, sofrendo um golpe que já foi desmascarado. Mas o que nos chama a atenção, ainda mais, foi o processo misógino e violento a que nossa presidenta foi submetida. Ela era uma mulher, ela é uma mulher. Com certeza, o processo foi bem diferente. Já tivemos impeachments no Brasil e não foi dessa forma. É porque ela é mulher. Nestes 25 anos, ainda, acompanhamos um aumento de 40,6% dos homicídios em geral na década de 2004 a 2014 em Santa Catarina. Um aumento de homicídios de jovens de 15 a 29 anos de 32,7%. Destes, a incidência maior de assassinatos de jovens negros em relação aos brancos fica em 19%. Ficamos alarmados com o aumento de 38% de homicídios de mulheres nesta mesma década. São dados do Atlas da Violência. Mas, felizmente, os índices começaram a cair na próxima década. De 2012 a 2022, os homicídios em geral em Santa Catarina tiveram uma queda de 27,8% e assassinatos de mulheres teve queda de 21%. Entretanto, é preciso apontar o recorte racial. Vemos que houve queda maior entre as mulheres brancas, de 4,2%, comparando com uma queda de somente 2,5% para as mulheres negras. É quase o dobro. Não queremos nenhum homicídio, nenhum feminicídio, mas as mulheres negras ainda são as mais vulneráveis, são alvos maiores. Foi necessária intensa mobilização das mulheres para qualificar no Código Penal, através da Lei 13.104, de 2015, o feminicídio, como crime hediondo praticado contra mulheres em razão da condição de ser do sexo feminino. Desde 2015, após a promulgação desta lei, foram assassinadas 461 mulheres em Santa Catarina de maneira brutal e muitas vezes na frente dos seus filhos, e quase sempre crimes praticados por seus companheiros e ex-companheiros. Quando tratamos da morte, não há negociação. Junto a isso, acompanhamos índices de outras violências que não diminuem em Santa Catarina. Em 2020, foram
1.013 estupros de mulheres. Em 2021, 1.183 estupros. Lesões corporais, em 2020, foram 14.402. E, em 2021, foram 15.496 casos, denúncias de mulheres com lesões corporais em Santa Catarina. Temos 28.167 medidas protetivas em 2023 e já chegamos a 22.731 medidas até setembro deste ano. Esses são dados do Observatório da Mulher. E sabemos que muitas mulheres não denunciam. Essas são as que denunciaram. E já existem muitos trabalhos e discussões que tratam de por que elas não denunciam. Quando analisamos as estatísticas das meninas mães, ficamos tristes e preocupadas. E Marlene trouxe aqui. E mais, sabendo que as meninas grávidas com menos de 14 anos estão nesta condição, fruto de um crime. É crime. O estupro de vulnerável é crime. É indignante. No Brasil, em 2020, o número de meninas mães foram 17.517, abaixo de 14 anos. E lentamente diminuiu para 13.909 em 2023. 13.909 meninas foram mães. No nosso estado, 2020, engravidaram 1.410 meninas abaixo de 14 anos. E em 2023, 1.020. Pensar que 4.734 meninas catarinenses com idades entre 10 a 14 anos, em 3 anos, engravidaram. E que suas gravidezes foram mantidas, mesmo sabendo que temos, desde 1940, a garantia, se quiserem, da interrupção legal da gravidez, em casos de estupro, e que não conseguiram ter acesso a este direito. Deixa uma grande pergunta para reflexão. Por quê? Como vamos reverter essa realidade? Qual a responsabilidade de todos os gestores, sejam eles das esferas municipais, estadual ou federal, no que tange ao não acesso dessas meninas e suas famílias a um direito garantido no Código Penal? Continuando nossa análise de conjuntura, enfrentamos a maior pandemia deste século, onde mais de 750 mil brasileiras e brasileiros morreram vítimas do Covid-19. E a grande maioria das pessoas que morreram eram as mais vulneráveis sob aspecto econômico, social e racial, e de gênero, atingindo, sobretudo, as mulheres negras e mais pobres do Brasil e de Santa Catarina. Como nos lembra Audre Lorde, eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Ou ainda, nos responsabiliza Conceição Evaristo, a questão do negro, a questão do indígena, não são questões para as pessoas que são vítimas resolverem. São para a nação resolver. E acrescento aqui, são questões que para o Estado resolver. Neste período de pandemia, o CEDIM se manteve em funcionamento durante todo o período e trabalhou acolhendo, mesmo com todas as dificuldades, as inúmeras demandas que ocorreram, sobretudo o aumento das violências contra as mulheres e meninas agora confinadas, muitas vezes com os seus próprios algozes. Mas, nesses 25 anos, tivemos também muitas conquistas. A Lei Maria da Penha, em 2006, a decisão do STF de que a interrupção da gravidez em casos de anencefalia não seria considerado como crime e que estão agora querendo questionar, e foi 2012. A lei que dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência, em 2013. A lei do minuto seguinte, em 2013. A lei do feminicídio, em 2015. A lei do sinal vermelho, em 2021.
a lei sobre a criação e funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher em 2023 e que no estado de Santa Catarina ainda não temos nenhum planejamento sobre esta lei ser cumprida. Todas essas leis são federais. E no estado de Santa Catarina, a lei que garante o direito das mães a amamentarem seus filhos nos recintos coletivos em 2014. A lei que veda a nomeação dos condenados por crimes praticados contra a mulher, criança e adolescente em 2019. Em 2021, a lei do atendimento prioritário em agências de emprego e disponibilidade de vagas em escolas da rede municipal para mulheres vítimas de violência e seus filhos. A lei que inclui no currículo das escolas públicas e privadas a história das mulheres de Santa Catarina. Uma lei desta casa, em 2021. E a implantação do Observatório da Violência da Mulher, em 2021. Em 22, a lei que consolida todas as leis sobre as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E, neste ano, esta casa colocou e foi promulgada pelo governador a lei Melissa Afonso Pacheco, que regulamenta a questão da violência obstétrica em Santa Catarina. Nada que conquistamos foi uma realização de um só órgão ou pessoa. Tudo que temos é fruto de muita luta, muita dor, muita resistência, muita organização e muitas parcerias. Neste momento, queremos reverenciar as nossas homenageadas, que mais a seguir vão receber sua homenagem, seu símbolo de gratidão, como também queremos agradecer a cada uma das mulheres que se colocaram à disposição para serem conselheiras estaduais, as quais eu peço para se levantarem nesse momento. Quem está aqui, que são as conselheiras estaduais dos direitos das mulheres, por favor, levantem. Obrigada e gratidão, companheiras, conselheiras. Eu quero também reverenciar a todas as conselheiras municipais, que é difícil no território, é muito difícil trabalhar os conselhos municipais. Já fui do Conselho Municipal lá de Porto Belo, onde eu morava. Eu gostaria que as conselheiras que estão aqui, que pudessem se levantar, conselheiras municipais dos direitos das mulheres, por favor. Obrigada. Obrigada, conselheiras. E queremos também agradecer, a também todas as pessoas que aqui se fazem presentes, que com certeza são sensíveis e são também indignadas como a gente por mudar essas realidades. Também a todas as secretárias executivas, daí, no nome das nossas homenageadas, vamos ter aqui a nossa homenageada, mas também, no nome da Carol, a gente quer agradecer a todas as secretárias executivas que fazem o trabalho executivo de tudo aquilo que a gente promulga, pensa e faz, para que isso tudo que o CEDIM coloca apareça para vocês. E também, as inúmeras atividades que a gente faz, e são elas que ajudam a gente e muito para que isso aconteça. Entendemos que cada pessoa é única, e o CEDIM foi construído por pessoas e suas entidades. Gratidão a todas, gratidão, mulheres. Por fim, o Conselho dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina tem tido um papel imprescindível nas lutas e conquistas das mulheres catarinenses, mas sabemos que muito há ainda por fazer. Continuará exercendo suas responsabilidades como órgão deliberativo e de fiscalização e manterá sua posição firme nas defesas dos direitos de todas as mulheres de Santa Catarina. Convidamos todas as mulheres a se organizarem em entidades, em institutos, em associações, em partidos, em conselhos, pois nós, conselheiras, entendemos que somente na ação coletiva nossos direitos serão mantidos e ampliados, e que a construção de uma vida sem violência e digna passa pela nossa atuação e pela nossa voz. Finalizamos neste momento com a fala de Angela Davis. Você tem que agir como se fosse possível transformar radicalmente o mundo.
E você tem que fazer isso o tempo todo. Muito obrigada, gratidão, e por muito tempo o CEDIM está aqui à disposição de vocês, mas junto com vocês o CEDIM é feito. E não há CEDIM sem mulheres, sem direitos e sem conquistas de todas nós e de homens que querem construir uma sociedade igualitária e que entendem que mulheres e homens são seres humanos dignos e devem ter direitos a tudo e a todas as políticas públicas neste país, neste estado e nos municípios de vocês. Gratidão e vamos à nossa homenagem depois, posteriormente. Obrigada. Agradecemos as palavras da nossa presidenta do CEDIM e vamos, então, à composição da nossa mesa de autoridades. Começando, claro, pela nossa anfitriã dessa cerimônia dos 25 anos, a presidenta do CEDIM, Rosaura Rodrigues. Convidamos também para compor a mesa a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann. Convidamos também a ex-deputada estadual Ada De Luca. E ainda a coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de Santa Catarina, Anne Teive Auras. Neste momento, também gostaríamos de registrar e agradecer a presença da presidente do Conselho da Juventude, Brenda Neves. Também a diretora-geral do Centro de Educação à Distância, o SEAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina, Vera Marques. A presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Erli Aparecida Camargo. A conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONED-SC, Angelita Crespo Nunes, neste ato representando o presidente do CONED, Paulo Sérgio Suldowski. A assessora Gabriela Sagaz, nesse ato representando a vereadora do município de Florianópolis, Carla Aires. A presidente do coletivo Mulheres do Brasil em Ação, Regina Santos da Silva. A pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero da UFSC, Vera Gasparetto. Neste momento, passamos, então, para a saudação das nossas autoridades, começando pela coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública de Santa Catarina, Anne Teive Auras. Boa noite a todas e a todos, a todes. É um prazer estar aqui hoje com vocês, um prazer estar aqui sentada ao lado da querida Rosaura, com quem eu sempre aprendo, todas as vezes que a gente se encontra, todas as muitas reuniões que participamos juntas, toda vez que eu escuto ela falar, para mim é sempre um privilégio estar aqui, né, nessa cerimônia dos 25 anos do CEDIM, né, representando a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Para mim, para nós, né, para a Defensoria Pública, é uma honra, porque é uma instituição do sistema de
de Justiça, que foi criada há muito pouco tempo, né, tem pouco mais de 11 anos aqui no estado de Santa Catarina, e que, a meu ver, já é uma grande parceira do CEDIM, como não poderia deixar de ser, né, desde que o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, que eu coordeno, foi criado. A gente atua ao lado do CEDIM nas discussões a respeito das políticas públicas de garantia dos direitos das mulheres, na elaboração, né, de projetos, de protocolos, de documentos, que têm sido muito importantes, né? Então, o debate com o CEDIM, com as conselheiras do CEDIM, enriquece a atuação da Defensoria Pública, e tenho certeza que a gente, de alguma forma, também enriquece a atuação do CEDIM, né? Porque o nosso interesse, né, é o mesmo, né, Rosaura, é garantir que todas as mulheres e meninas catarinenses, brasileiras, possam ter acesso aos seus direitos, tenham respeitada o princípio da igualdade, da dignidade, da liberdade, tenham a liberdade para perseguir os seus sonhos, perseguir os seus projetos de vida, construir seus projetos de vida com igualdade de direitos, vivendo uma vida sem violência, conseguindo construir o seu caminho sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum tipo de controle dos seus corpos, das suas mentes, das suas formas de viver. É isso que nós queremos, a Defensoria Pública na defesa das mulheres mais vulnerabilizadas, é isso que o CEDIM quer, e por isso a nossa atuação em parceria tem sido tão importante para garantir que as políticas públicas sejam para todas as mulheres, todas as meninas, todas as pessoas, né, do nosso estado de Santa Catarina. A igualdade, a liberdade, a dignidade que a gente quer. Então, estou muito feliz por estar participando dessa cerimônia, muito feliz por celebrar, né, os 25 anos do CEDIM, e que muitos anos venham, né, muitas batalhas pela frente, e estaremos juntas, seguiremos juntas, pode contar sempre com a gente. Obrigada, viu, Rosaura? Uma boa noite para todas. Obrigada, doutora Anne. Nós convidamos também para deixar a sua mensagem a ex-deputada estadual Ada De Luca. Estou meio assustada ainda, porque eu não sabia nem que eu ia falar. Mas, gente, boa tarde, boa noite a todas e a todos, os jovens presentes, alguns homens, né? E eu fui deputada há 16 anos, então eu sou testemunha ocular e auditiva da luta de todo o CEDIM. Né? Não foi fácil, e ainda não é fácil, porque nós precisamos de mais união, de mais tempo dedicado ao CEDIM, de mais mulheres se engajarem na luta, porque para bater fotografia e beijinho para cá, beijinho para lá, não apresenta resultado. Nós temos que ter participação efetiva. Nessa linha, a Celinha, que é pré-histórica do CEDIM, né? Eu também sou, mas é uma guerreira que saiu por esse estado afora, formando os CEDIMs municipais, né? Não é fácil, gente, não é fácil, mas hoje aqui está repleto de mulheres que, se estão aqui, é porque querem participar. Se estão aqui, é porque valorizam o trabalho do CEDIM. Se estão aqui, é porque realmente pensam, agem e sabem que o lugar de mulher é onde ela quiser. Um beijo no coração. Vamos ouvir agora a secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, Maria Helena Zimmermann. Gente, boa noite. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Helena Zimmermann, tenho 52 anos, estou como secretária de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, sou do município de Rio do Sul, tenho 3 filhas, uma de 18, uma de 14 e uma de 11, e sou mulher como tantas de vocês que estão aqui para defender políticas públicas de igualdade e desenvolvimento. Então, em nome do governador Jorginho Mello, em nome da vice-governadora Maria Elisa Ben, é um prazer estar aqui comemorando esse dia, né, Rosalva, tão importante de política pública e de discussão que a gente pode trazer aí para o nosso estado de Santa Catarina. Então, eu queria cumprimentar a Rosaura, a doutora Ada, a doutora Anne, e falar um pouquinho para vocês, bem rapidinho, sobre algumas políticas públicas do estado de Santa Catarina, em nome do nosso governador e da nossa vice-governadora. A nossa vice-governadora, Maria Elisa Ben, foi a primeira mulher que instituiu a Delegacia das Mulheres do estado de Santa Catarina.
Então, ela tem um trabalho bem voltado à segurança e o sistema de garantia das mulheres do nosso estado. Nós estamos, sim, num fato histórico aqui em Santa Catarina, que nós estamos na elaboração do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Nós tivemos algumas reuniões, sim. Nós agora estamos na fase de contratação da empresa para ter este diagnóstico e, sim, um diálogo junto com o CEDIM. Então, é um fato histórico e estamos na construção como Estado. Nós temos o atendimento à mulher vítima de violência dentro dos CRAS e CREAS do Estado de Santa Catarina, cofinanciado pelo governo, através de cofinanciamento que é feito pela pactuação, dentro das comissões intergestoras bipartite, que é os secretários municipais com o governo do Estado. Então, este ano, o governo do Estado de Santa Catarina colocou 60 milhões de cofinanciamento para cada município para as políticas públicas da assistência social e, dentre elas, a política da mulher. Nós temos também aqui, para falar um pouquinho para vocês, o evento Santa Catarina por Elas, que é por meio de capacitação que nós estamos fazendo, mobilizando as secretárias de Estado e o município, através da aplicação da Lei 18.300, que estabelece reservas de vagas de empresas que vão fazer trabalho junto ao Estado, aos poderes públicos. Ela garante a reserva de vagas às mulheres vítimas de violência. Nós temos o projeto IRIS, que é um projeto de pactuação que tem com o Tribunal de Justiça de capacitação aos conselheiras dos municípios e do Estado para atendimento das políticas públicas. Foi traduzido, junto ao Conselho, a cartilha da Lei Maria da Penha, traduzido na linguagem indígena. Foi o primeiro Estado que elaborou a tradução. Nós temos também o protocolo Não Se Cale, né, Rosaura? Que é o protocolo que inspirado no protocolo de Barcelona. Santa Catarina fez um encaminhamento da minuta da lei para a implantação do protocolo Não Se Cale, que está em processo de tramitação. Nós temos também o Agosto Lilás. Nós temos agora a entrega de moradias, onde, pela lei do Estado, estabelece o número de moradias para as mulheres. E Santa Catarina, agora, no dia 6, vai lançar o maior pacote da história de Santa Catarina, que é o pacote de habitação de 420 milhões. E onde uma das determinações do governador Jorginho é que as moradias vão para o nome das mulheres, para que elas tenham segurança da sua moradia própria. Nós trabalhamos num estado de 295 municípios, onde 75% do estado, isso é um dado muito importante, 75% do estado é abaixo de 20 mil habitantes. E é lá, dentro daquele interior, com a falta de acesso, mulheres com falta de celular, mulheres dentro de uma agricultura, às vezes a 20, 30, 40 quilômetros de distância daquele município de pequeno porte, que a violência acontece. E nós precisamos ter esse olhar voltado cada vez mais aos municípios de pequeno porte, porque é um índice muito grande, 75% do estado de Santa Catarina. Nós temos também o Pacto Maria da Penha, que é uma ação em conjunto entre o governo de Santa Catarina e o Conselho Estadual, que marcou a retomada do Pacto Estadual Maria da Penha. O objetivo é planejar e implementar ações de políticas voltadas às mulheres por meios de trabalho intersetorial. E algumas outras ações que eu queria falar para vocês, mas o que aconteceu em Santa Catarina nesse final de semana foi o COSUD, Consórcio Sul e Sudeste. É o consórcio de 7 governadores que representa 70% do PIB nacional. E esses 7 governadores, nós estivemos aqui em discussão de política pública voltada à mulher. E o que foi deliberado no COSUD, que foi lido a carta com todos os governadores, com o governador Jorginho, a vice-governadora, como iniciando este trabalho, foi feito uma carta onde foi indicado que os estados, mediante o COSUD, protocolam um pacto, que proporcionam e que ofereçam e que façam um pacto de políticas públicas voltadas às mulheres, para que eles assinem este pacto, que este pacto seja de construção em cada estado desses 7 estados representando o COSUD. O que foi falado também que a política da mulher é uma política intersetorial. Nós precisamos estar construindo políticas públicas dentro de todas as esferas, para a mulher vítima de violência, para a mulher que está em desenvolvimento, para a mulher, a criança, para a idosa. E, nesse sentido, nós propomos, como COSUD, que seja criado um fundo que cada estado crie o seu fundo estadual
para ter recursos para políticas voltadas às mulheres. Então, foram várias ações que foram discutidas dentro do COSUD, que foi feito um documento que vai ser levado ao governo federal. O governador Jorginho e a vice-governadora criaram o PRONAMP feminino, que é importante que a gente faça esse trabalho, que foi um valor destinado este ano para a mulher empreendedora, porque a mulher só sai da violência, muitas delas, se elas têm, sim, um incentivo financeiro. A importância da gente estar trabalhando, desenvolvendo a mulher, falando para ela que ela tem o dinheiro, que ela tem condição de trabalho, que tem a política pública de desenvolvimento, porque muitas mulheres sofrem violência calada, porque tem medo que o filho vai ficar passando fome. Então, nós precisamos estar cada vez mais trabalhando dentro dessas mulheres, trabalhando com essas mulheres, desenvolvendo elas e mostrando para elas acreditarem no sistema, para que elas tenham cada vez mais, deputada, força de denunciar. Porque nós sabemos que dos 100% do feminicídio, apenas 14% procurou ajuda. Por quê? Porque elas não acreditam, elas se sentem inseguras, elas têm medo que as pessoas da família vão passar fome, que as crianças não tenham desenvolvimento ou que elas vão morar na rua. Então, elas se submetem a passar as violências domésticas. Então, são ações muito importantes voltadas à política da mulher, mas em todo o segmento. Digo para vocês, sou mulher, sou mãe, saio de Rio do Sul, sou de Rio do Sul, saio todo domingo à noite e volto para minha casa sexta-feira à noite. E sei da importância do nosso trabalho, sei da responsabilidade. Tem muitas pessoas que falam, Kika, porque todo mundo me conhece por Kika, o governador me nomeou como secretária Kika, né? Kika, mas o que tu sente essa questão de tu estar trabalhando fora da tua residência com 3 filhas? É uma forma de estar mostrando que a mulher ela tem uma responsabilidade social, que ela tenha essa responsabilidade, que ela faça o seu melhor dentro da sua casa e perante uma sociedade. Como a deputada falou, é muito fácil bater foto, é muito fácil no dia de homenagem ir lá atender uma casa de acolhimento no final do ano, que faz aquelas ações de acolhimento, que levam presentes, que batam foto. Mas o que está sendo feito de efetivo para a mulher imigrante? O que está sendo de efetivo para a mulher indígena? Isso, a Simone, que está aqui, que é a nossa consultora da Secretaria da Assistência, sabe muito bem, porque ela tem participado dessa construção de política pública. E o que nós estamos trabalhando para construir, nós temos 150 mil imigrantes em Santa Catarina, 133 nacionalidades. E nós precisamos estar desenvolvendo ações voltadas a essas mulheres. Nós temos mais de 30 mil indígenas, nós precisamos estar desenvolvendo políticas para essas mulheres. Nós temos quilombolas, ciganas. Então, assim, é uma honra estar aqui, Rosaura, falar um pouquinho do governo do Estado, estar comemorando esta data da criação do CEDIM, porque é através do CEDIM, dos conselhos municipais, que nós vamos estar discutindo políticas públicas de desenvolvimento das mulheres. Meu muito boa noite a todos. Obrigada, secretária Maria Helena. E nós passamos agora a palavra para a presidenta do CEDIM, Rosaura Rodrigues. Sim, para cima? Deu. Tá, eu já falei bastante. Mas eu quero dizer, primeiro, que é fundamental, né, tudo isso que está aqui, né, agradecer a Ada, a Kika, né, me permite dizer Kika, a Anne, porque é isso, né? O CEDIM é o controle social junto com a gestão, mas não existe nenhuma política pública, nem fiscalização, se não ocorrer com todas as entidades. Todas elas que são fiscalizadoras, essa casa é uma fiscalizadora, né? A Câmara é, a LESC é, e vários outros órgãos. Mas é fundamental que o objetivo seja o mesmo e que a gente é paritário, né? O CEDIM é paritário com o governo do Estado. É paritário com as secretarias, é paritário com a educação, com saúde, com assistência, com a segurança pública, é paritário com a UDESC, é paritário. Então, as conselheiras têm essa ação e esse fundamento. Naquele momento, enquanto conselheiras, elas defendem as mulheres. Elas defendem dentro do governo e vão lá para dentro do governo para trazer as políticas públicas e defenderem as mulheres. Serem conselheiras governamentais tem um duplo papel, como mulher e como levar para suas secretarias a política pública que o controle social traz, a necessidade para que dentro das políticas públicas aquilo aconteça. Sabemos que é difícil.
Sabemos que os governos quase nunca levam as questões das mulheres e da violência como prioridade. Haja vista que quantas secretarias nós temos das mulheres? É uma reivindicação, secretária. Quando Santa Catarina vai ter uma secretaria das mulheres estadual? Um organismo de gestão dentro do estado de Santa Catarina, dentro do governo, já que é intersetor, as políticas públicas devem passar por esse lugar. A gente precisa, e nós vamos continuar, olha, dá muita discussão no Conselho. Imaginem esse perfil com essas organizações todas, junto com o governo do estado, né, Kika? Já tivemos vários embates. Mas é para isso que o Conselho existe. Não é para passar pano, não é para dizer que está tudo perfeito quando os números dizem que não. Mas, ao mesmo tempo, é para tentar conciliar. Ao mesmo tempo, é tentar chegar em algum lugar. Porque se a gente bater pé de um lado, bate do outro, bate e volta e a gente não anda. É difícil? Nossa! Muitas vezes é mais fácil fazer oposição fora. Mas só se muda dentro dos organismos. Não se faz crítica fora, se entra dentro e tenta construir. É isso que o CEDIM faz, é isso que os conselhos fazem, com toda dificuldade, até mesmo financeira, para se organizar. Até mesmo financeira, porque a gente não tem fundo. Não tem fundo. Sobretudo, né? Como que a gente vai, a conselheira, né, presidenta, que está em ocasião, poder visitar os conselhos municipais a nível de todo o estado? Como? Não tem como, dificilmente, até porque, lembrando sempre, são todas voluntárias no sentido de não ser o trabalho remunerado de qualquer que seja a conselheira, mesmo que as conselheiras governamentais saiam naquele período, o trabalho delas é outro. Ali elas são também conselheiras, claro, num trabalho, às vezes é mais fácil para a governamental sair do que o controle social, né? Mas todas são voluntárias. Então, eu agradeço, mas eu entendo, e a gente vai continuar pautando dentro do conselho, dentro dos conselhos municipais. Os conselhos são fiscalizadores, eles não são governo, eles são parte junto com o governo, mas eles não são governo. Então, é importante que os municípios também façam esse papel de luta, de reivindicação, de melhoria das leis, de cumprimento das leis. Temos muitas leis no Estado que não são cumpridas, como, por exemplo, a Delegacia 24 Horas da mulher em separado, coisa que a gente não tem, né? Então, temos muito para fazer. E nós vamos continuar sem medo de dizer que está errado. Nós dizemos. Nós vamos continuar. Porque é este o papel do conselho. Senão, não tem validade ter um conselho. Conselho só para se reunir, né, como foi dito aqui, e para a gente, né, comemorar o 8 de março e dizer que as mulheres são maravilhosas. Eu também acho que as mulheres são. O mundo é que não é legal para elas, mas nós somos maravilhosas, né? Então, a gente precisa tornar esse mundo melhor, e é através das instituições. E também das oposições, dos grupos, das manifestações de cada pessoa que tem esse direito. Fundamental. Então, eu quero agradecer, quero dizer que a luta não é fácil, mas que a gente está em luta. Estar em luta quer dizer que a gente está aqui e que nós sabemos onde queremos chegar e que, se não chegamos ainda, a gente vai continuar lutando. Então, agradeço a vocês, agradeço as parcerias. Quando não está bom, a gente fala, a gente manda ofício, a gente vai para todos os órgãos que são necessários ir. E isso, a parceria do MP, do NUDEM, de todas as outras, todos os organismos fazem a política pública andar. E tenho certeza que esse anúncio que a secretária nos traz aqui, de começo de trabalho, de um plano estadual, tem a ver com muito o dedinho do CEDIM. Tenho certeza disso, e a luta de vocês é que fizeram a secretária brigar lá dentro, para que isso também seja importante para o governo Jorginho Melo. E isso a gente também reivindica, e a gente ajuda as mulheres do governo a fazerem a política pública. Mas é para fazer. Não é para dizer que está perfeito quando não está. Esse é o nosso papel. Sem medo. Sem medo. Eu sei que está difícil a democracia, sei que está ali, muitas vezes, mas a gente tem que continuar reivindicando isso. Vamos continuar lutando com força, mas no coletivo.
sempre no coletivo. Tá? Então, a gente vai andando, vai aprendendo e tenho certeza que tudo que está sendo feito e aparecendo no governo do Estado tem a mão também de vários órgãos de fiscalização e de controle que estão dizendo que tem que ser feito. E isso impulsiona. O nosso impulsionar faz a coisa andar. Então, mesmo que não seja rápido, falei aqui, até o Cedim estar aqui teve 15 anos para ter uma lei. 15 anos! Mas é assim. Tá? Então, obrigada. Vamos hoje ouvir um pouquinho da história, né? A história do Cedim, junto, não com a Clair, mas com a Arlete e com a Sheila. E também, depois, nós vamos fazer o rol das nossas homenageadas, porque a gente tem que reverenciar as mulheres que estão em luta, que lutaram e que estão aqui, e nenhuma de nós está aqui se todas as outras não estiveram nesses mesmos lugares, para que a gente estivesse nesse lugar hoje, em 2024. Obrigada. Vamos à nossa solenidade, continuar. E obrigada a todos e todas. Obrigada, presidenta. Nesse momento, nós vamos desfazer a nossa mesa. Agradecemos a presença das autoridades e convidamos para que se juntem à plateia. E, nesse momento, convidamos a todos para assistir um vídeo da deputada estadual Luciane Carminati, coordenadora da Procuradoria da Mulher na Alesc, que não pôde estar presente, mas fez questão de deixar a sua mensagem nesses 25 anos do Cedim. Olá, companheiras mulheres. Eu quero deixar o meu abraço bem apertado para cada uma. Eu estava me deslocando a Florianópolis, mas infelizmente tivemos problemas com o voo. Nós estamos em Chapecó em função da sessão itinerante que aconteceu essa semana, terça e quarta-feira, e eu coordeno a bancada do Oeste. Então, até ontem à noite, eu estava nessa atividade. Hoje, bem tranquila para ir a Floripa, mas não foi possível. Mas eu quero deixar, em primeiro lugar, minha gratidão, meu reconhecimento por todo esse trabalho, dedicação das mulheres que fazem a luta para que todas nós mulheres possamos ter mais vida, para que todas nós tenhamos o direito à liberdade, direito ao nosso corpo, direito às nossas opções, direito às nossas decisões. É só isso que a gente quer, mas parece tão difícil, não é? Então, e que bom que tem um conselho, porque é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, que tem 25 anos, que é um dos mais antigos do Brasil, que permite que tanto o poder público, o governo do estado, os diferentes governos, os gestores da política pública, junto com a sociedade civil, possam definir planejamentos, ações, políticas públicas. Então, eu estou muito feliz porque, embora às vezes a gente se frustra, né, que as coisas não andam, pelo menos na velocidade que a gente gostaria, com os orçamentos, com as estruturas, mas nós estamos num processo democrático. E só tem conselho porque tem democracia. Tem gente que não defende democracia, né? A gente está vendo aí tantas tratativas de destruição da democracia. Mas sem democracia não tem combate à violência, não tem participação. Sem democracia não tem conselho. Então, eu desejo muito que neste dia, onde nós comemoramos, celebramos a democracia também participativa, além da representativa, que a gente reafirme o nosso compromisso com a luta pela equidade, igualdade, justiça social, democracia. Nós queremos as mulheres de pé. Nós não queremos mais contar mulheres que sofreram lesão corporal, estupro, violências de toda ordem. Nós não queremos mais isso. Na nossa sociedade, assim como no nosso coração, só pode existir vida para homens, mas para nós mulheres que estamos
correndo riscos. Ainda mais agora no Congresso Nacional, pasmem, de novo o debate com relação aos nossos corpos. Não dá para a gente aceitar. Uma pessoa que sofre violência na sua dor maior, violência sexual, não pode ser tratada como bandida, como criminosa, como pessoa que responde pelo crime quando não responde. Então eu quero deixar o meu abraço aqui a vocês, dizer que eu gostaria muito de estar aí, mas não foi possível, e a gente sempre vai continuar na luta. Eu, como procuradora da mulher da Assembleia Legislativa, sempre ao lado das minhas companheiras mulheres. Queremos grupos reflexivos, queremos justiça restaurativa, queremos a cultura da paz, queremos políticas públicas, queremos saúde da mulher, queremos uma educação que emancipe. Queremos isso, temos direito. A nossa Constituição, a nossa lei maior assegura. E o ano que vem é o momento também de reafirmar. 2025 é o ano das conferências municipais, estaduais e nacional. E nós estaremos aí para dizer que as mulheres não podem sofrer violências. Um grande abraço, parabéns, Cedim, tudo de bom e estamos juntos, mesmo à distância, mas estamos juntas. Abraço. E nesse momento vamos compor então a nossa segunda mesa. São 25 anos de existência e a luta é permanente. Nessa segunda mesa, vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Cedim. Chamamos, então, as ex-presidentas do Cedim, Arlete Zago e Sheila Sabag, para contarem a trajetória da implantação do Cedim e suas principais atividades e luta. Convidamos também a presidente do Cedim, Rosaura Rodrigues, para coordenar essa mesa. Iniciamos, então, ouvindo o depoimento da ex-presidenta Arlete Zago, trazendo um pouco de como foi o início dos trabalhos do Cedim. Conforme combinado, Arlete, teremos 8 minutos para essa apresentação. Uma boa noite a todas e a todos aqui presentes. É um grande prazer estar aqui, né, como fui a primeira presidente do Cedim. Em 2002, nós tomamos posse. Então, a história do Cedim realmente passou pela luta das mulheres através das suas instituições. Na realidade, elas me fazerem voltar os 25 anos atrás, né, das atividades do Cedim, eu acho que demonstra, então, que isso aí foi feito com muito coração e muita coragem, né? Porque lembrar de tudo que nós fizemos, né, nos primeiros mandatos não foi fácil. Bom, eu queria, então, cumprimentar, né, a nossa presidente atual, a Rosaura, e, em nome dela, as demais autoridades que compuseram a mesa anterior. Eu sou Arlete Carminati Zago, sou nascida nesta Ilha da Magia, advogada, formada em 1968, na Universidade Federal de Santa Catarina, há 56 anos e ainda atuante. Quero cumprimentar as nossas amigas aqui, a Sheila, né, atual, e a Clair, que foi nossa companheira de luta, né, como sempre, mas, infelizmente, não está aqui presente. Quero agradecer também à secretária Carol, que foi muito atenciosa e muito gentil, né? Obrigada, Carol. Quero também cumprimentar a todas as mulheres que prestigiam este ato, as conselheiras de primeiro mandato, que algumas delas aqui me trouxeram muitas recordações bastante agradáveis, e quero dizer também que essas lembranças são muito significativas a todas as conselheiras do Cedim, né, que passaram nas gestões posteriores, e as lideranças femininas aqui presentes. Deixo o meu abraço. Também agradecer aos nossos familiares, né, que sempre nos dão apoio para que a gente cumpra as nossas missões. Muito me honra e agradeço a Deus estar presente nessa solenidade que homenageia os 25 anos do Cedim, como primeira presidente de 2002
a 2004. E como conselheira, posteriormente, 2004 a 2008. Então, foram 6 anos, realmente, que a gente esteve presente diuturnamente aqui no CEDIM. Eu quero agradecer especialmente a minha entidade, a BPW Florianópolis, Associação de Mulheres Profissionais e de Negócios de Florianópolis, que me transformou numa empreendedora social e me levou a participar deste movimento tão significativo para as mulheres de Santa Catarina, e ao Conselho Nacional também, posteriormente, quando ocupei a presidência da BPW Brasil, de 2005 a 2010. Então, também contribuí para a construção de políticas públicas nacionais. E, inclusive, na época da Lei Maria da Penha, a gente estava lá presente, lutando no Congresso para que as coisas acontecessem. Quero cumprimentar aqui as minhas companheiras atuais, a Romy Ruff, que está como conselheira, e a Jurema, que é a suplente, né? A BPW presente durante esses 25 anos, isso aqui muito nos gratifica. Bom, vocês viram que a lei foi criada em 1999, mas o Conselho só foi implementado em 2002. Então, a nossa luta de 1900 começou muito antes de 1999. Como foi falado aqui, foram 15 anos de luta. Então, só relembrando um pouquinho, já que elas me pediram para falar na história, eu quero dizer que em novembro de 1998, depois, né, da criação da lei, foi implantada uma comissão provisória com o objetivo de elaborar a legislação e a implantação do CEDIM. Fizeram parte dessa comissão, algumas estão aqui presentes. Eu, a Mirth Piovesan, do ICESP, a Neuza Dias, da Casa da Mulher Catarina, a Carmen Miranda de Lacerda, da Humanitas, a Eloana Schenveng, da Casa Civil, da Casa Civil, a Bernadette Boeme e a Elizabeth Tiskoski, da Secretaria de Desenvolvimento Social, e também, no início, nós tivemos a participação da professora Elizabeth Anderle, já nos deixou, e a Salvelina da Rosa. Então, foram essas instituições que estavam nessa comissão provisória. Então, somente no dia 8 de março de 2002 é que, realmente, o CEDIM teve a nomeação das suas conselheiras, e nessa data, foram empossadas, então, a diretoria executiva e fui conduzida, né, pelos meus pares à presidência do CEDIM. Na realidade, eu iniciei em dia 8 de 3 de 2002 e terminei meu mandato em 5 de 11 de 2004, por exatamente 2 anos, 7 meses e 27 dias, ali junto com as minhas companheiras, lutando para construir as políticas públicas para as mulheres. A partir de então, eu segui como conselheira até 2008, sempre representando a BPW Florianópolis. Eles me pediram, né, o grupo que organizou esse evento, para que eu trouxesse o conhecimento como foram os primeiros trabalhos do CEDIM. Não é? Então, vocês fizeram, né, eu tenho que rever todo esse período, 25 anos atrás, mas como eu tenho tudo registrado no meu computador, ficou muito mais fácil de trazer aqui, né, o que nós passamos. Bom, primeira coisa, as metas do CEDIM, elas foram muito ambiciosas naquela época, né? Eu não sabia nem o que eram políticas públicas, né? Nossos governantes desconheciam completamente. Tá? Então, nós organizamos as instalações do CEDIM, nós, junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, produzimos todo o material institucional, né, que era necessário, organizamos, tivemos que ter funcionários também para nos ajudar, né, da própria secretaria, e criamos o cargo de secretária executiva do CEDIM, o nível DGS3, que a nossa primeira secretária está aqui presente, a nossa querida amiga, que está aqui presente, bem pertinho de nós aqui. Tá? A realização do planejamento estratégico, né? Eu quero dizer para vocês que agradecer também a participação da Dulce Magalhães, né, em memória, que já nos deixou, mas ela foi fundamental nesse planejamento estratégico para que a gente organizasse o CEDIM em comissões temáticas.
Então, nós formamos 3 comissões, que era do controle social e políticas públicas, da violência contra a mulher e da saúde da mulher. E essas 3 comissões é que implementaram as políticas públicas através de todas as conselheiras, através das plenárias que nós decidimos. Uma outra meta do CEDIM foi o fortalecimento do Conselho Estadual através de solicitando recursos próprios para o nosso funcionamento. Não sei como é que está agora, mas também nós penamos muito. Participação no programa de capacitação estadual do Grupo de Inclusão Social para capacitar as nossas conselheiras com a inserção da questão de gênero, né, que ainda estava muito distante do nosso conhecimento. Participamos também de encontros, conferências, fóruns a nível municipal, estadual e nacional. Também as nossas conselheiras, nós, né, através das conselheiras, fizemos muitos debates na televisão, na rádio, na televisão e em jornais em todo o Estado. Uma outra ação também no CEDIM, uma das metas, foi a criação das casas-abrigos de apoio e proteção à mulher em todas as regionais do Estado. Na época, existiam 29. Só 10 delegacias das mulheres estavam em funcionamento no ano que nós começamos, em 2002. Tá? E ainda com o objetivo de capacitar as profissionais das delegacias de proteção à mulher e das casas de abrigo sobre a ótica de gênero, que era um processo que estava iniciando, né? Começou dentro das universidades federais e aí a gente foi se aproximando, foi se apoderando desse conhecimento. Também uma outra meta da época foi a interiorização dos conselhos municipais de direito da mulher. Então, porque nós saíamos, às vezes, o nosso conselho ia fazer reuniões, né, plenárias nos municípios, participamos. Então, isso também foi muito importante. Quando os municípios nos chamavam, né, para a gente pedir orientação, também nós estávamos lá presentes. Também uma outra, eu acho que foi uma coisa muito importante na época, a gente quase não dispunha de dados sobre as mulheres catarinenses. Então, como é que a gente ia implantar uma política pública sem conhecer a realidade? Então, isso também foi muito importante na época. Nós fizemos um diagnóstico da situação socioeconômica da mulher em Santa Catarina para subsidiar a elaboração de políticas públicas. As plenárias, então, foram muito importantes, né, porque tudo que era decidido, ficava decidido e era registrado em ata. Espero que o Conselho ainda tenha essas atas de há 25 anos atrás. Bom, as primeiras conquistas, né, bem rapidamente, porque os meus temas foram bastante extensos. A participação efetiva na primeira Conferência Nacional em Brasília. As reivindicações sociais também das mulheres, elas foram ampliadas para políticas públicas e o governo também teve que aportar recursos financeiros para poder implementar essas políticas. Também nós fomos assim bastante arrojadas, que nós apresentamos projetos prioritários, que foram a capacitação das conselheiras do CEDIM, a orientação para a criação dos conselhos municipais, que nós atuamos bastante, a implantação dos centros de apoio e proteção à mulher vítima de violência. Então, os nossos projetos, né, desde aquela época, que a gente perseguia esses objetivos. Quais foram as dificuldades encontradas? Muitas, e muitas, e muitas. Que até hoje, né, a gente escuta falar nas dificuldades. Uma das principais dificuldades foi vencer a resistência dos governantes, que desconheciam, nem sabiam o que seriam as propostas de políticas, o que as mulheres queriam, não tinham o mínimo conhecimento. Então, até que o governante nos recebesse, o secretário, então passava por todo um processo, né, de fazer também a cabeça deles, para eles saberem o que nós estávamos querendo, né? E reconhecer as mulheres como detentoras de direito, que isso aí não passava para a cabeça. Né? Nós éramos mãe, éramos, né, mulheres, né, mas não éramos detentoras dos direitos. Eles não tinham muita noção dessa questão dos direitos da mulher. Opa, foi demais, foi para lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Bom, outra coisa também que esses foram bom, aí agora já me perdi. Onde é que eu estava? As dificuldades encontradas. Vencer a resistência dos governantes, né, que não sabiam do que se tratava política pública para as mulheres. Havia muito desrespeito, até a nós, conselheiras, quando a gente se reunia, com os homens que comandavam.
desrespeito à cidadania, transgressão dos direitos humanos, corrupção nos setores públicos, destruição do meio ambiente, o crescimento da dependência química e da violência contra a mulher, que já estava sendo discutido por elas. Outra dificuldade é a carga histórica quanto à responsabilidade social dos cuidados com a família, com a comunidade. As mulheres clamavam por medidas que combatam a violência doméstica e sexual, a mortalidade materna, criação de mais delegacia das mulheres e as casas-abrigo. Então, já desde essa época, as mulheres, né, solicitavam que o Conselho lutasse por essas causas. Era também dificuldade a falta de participação política das mulheres nas decisões de poder. Ali, então, que as coisas, né, não tínhamos uma Luciane, outras mulheres que estão aqui presentes e que lutavam, né, por isso. A capacitação das mulheres também para a formação de escolas de políticas suprapartidárias. Então, a gente partiu para esse tipo de convencimento que seria necessária, a formação de mulheres na política, porque a gente realmente vivia bastante segregada, né, com relação à política. Então, concluindo, apesar dos obstáculos, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher foi um mecanismo que a sociedade dispôs para promover políticas públicas para eliminar a discriminação da mulher. Por certo, as conquistas nestes 25 anos do CEDIM nos dão a plena consciência que será sempre um grande desafio para as conselheiras. Quero cumprimentar a todas as mulheres catarinenses, deixando a certeza de que juntas construímos um mundo melhor. Juntos, homens e mulheres, parceiros neste novo milênio, devem se unir para a construção de um mundo mais justo e igualitário. Muito obrigada. Obrigada, Arlete. Vamos ouvir agora a querida Sheila Saba, que vai apresentar a atuação do CEDIM até hoje, as principais conquistas, articulação com as demais instituições, fiscalizações importantes do CEDIM sobre as políticas públicas, formações, pactos, cartilhas. Sheila, você terá, então, 12 minutos. Boa noite a todas. E todos, muito feliz mesmo de revê-las, muito tempo que eu não as vejo. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né, nessa data comemorativa. Quero agradecer a Rosaura e as demais companheiras do CEDIM pela confiança a mim dispensada. Quero aproveitar também esta oportunidade e agradecer a algumas mulheres que foram muito importantes na minha trajetória de participação no Conselho. Agradeço a Valéria Carvalho e a Zulenka Leise por terem me indicado para participar do CONDIM de Florianópolis, representando o Fórum Estadual pela implementação da Lei Maria da Penha. Sim, a gente já teve um fórum aqui pela implementação da Lei Maria da Penha, né, professora Tereza? Já tivemos, né? A Neuza Freire Dias, por ter me convidado a integrar a Casa da Mulher Catarina. A Clair Castilhos, por ter me oportunizado a participar do CEDIM e do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Muito obrigada. Sem as suas indicações, eu não teria entendido a importância de estar e participar desses... Olha aqui, está ao contrário. Está atrás. Carol, você fez isso comigo, nesses espaços. E eu procurando aqui, desculpa. Tenho que escrever porque eu esqueço tudo. Espaços de resistência e de construção de políticas para as mulheres. Seja no âmbito do município, do estado ou da federação, os Conselhos dos Direitos das Mulheres têm histórias de luta, como já foi narrado aqui, e resistência dos movimentos e organizações de mulheres e feministas, como nos trouxe aí a Rosaura, né, a Arlete e demais integrantes. O CEDIM tem 25 anos de existência. Nesses anos, muitos desafios foram lançados. Alguns transformaram-se em sucesso, outros ainda por conquistar. A Arlete, aqui presente, que tenho a maior satisfação de estar aqui com ela, nos contou sobre como foi o desafio da primeira gestão
E coube a mim, então, falar as principais pautas exitosas do Conselho. Sendo assim, podemos descrever como pautas exitosas ou conquistas. O espaço de comunicação na Assembleia Legislativa. Lembra, Jurema? O CEDIM, através do projeto de resolução parlamentar número 12 de 2004, publicado no Diário da Alesc, número 5.309, página 16, conquistou na programação da rádio e da TV Alesc o espaço institucional chamado Minuto da Mulher. O tempo do Minuto da Mulher não podia ser inferior a 1 minuto diário, mas tinha caráter cumulativo para uso semanal. Em 2010, o programa foi renovado com o nome Voz da Mulher Catarinense e passou a integrar a programação da TVA. No programa eram tratados diversos temas como a participação política, direito, cidadania, mercado de trabalho, violência e saúde das mulheres. Destacava as diferenças existentes entre mulheres e homens nos poderes públicos frente às mudanças sociais de gênero. A Voz da Mulher Catarinense era veiculado pela TV Alesc e reproduzido para outras rádios do Estado. O programa de 2005 a 2007 foi produzido e apresentado pela ex-conselheira Ula Weiss, que, infelizmente, faleceu em 2007. Deixamos registrado aqui, né, Rosaura e demais conselheiras, na data de hoje, nossos agradecimentos à Ula Weiss por sua dedicação ao CEDIM. A realização das conferências. A realização das 4 conferências foram difíceis conquistas, pois envolveram recursos financeiros, tempo disponível e muito trabalho para aquelas conselheiras que se dispuseram a participar de todo o processo para a realização de uma conferência. Eu, particularmente, participei de 2 conferências. A primeira conferência foi em 2003, realizada pelo CEDIM. Na terceira conferência, eu fui convidada pela Mirtz para fazer parte da comissão de realização da conferência. E na 4ª conferência, eu já estava como presidenta responsável pela sua realização. Ambas tiveram as mesmas dificuldades: dinheiro, local e pessoas disponíveis e dispostas para a sua realização. Os dados da 4ª conferência nos trouxeram respostas muito positivas. Nos mostraram que, a partir da 3ª conferência, o número de conselhos municipais aumentou. Eram 20, passou a 34, assim como aumentou o número de organismos de políticas para as mulheres, que eram 5, passaram a 7. E as organizações de mulheres, de 26 para 54, e foram criados 12 coletivos. Isso demonstra a importância da atuação do Conselho na mobilização anterior à realização das conferências municipais e regionais e a continuidade desta mobilização posterior às mesmas. No próximo ano, teremos a 5ª conferência, conselheiras. Vamos ver quais serão as novas dificuldades para a sua realização. Desafio a todas as conselheiras. A participação na CPMI. A participação no Conselho durante a realização da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, realizada em 2012, na gestão da Mirtz, foi contundente para que o Estado fosse inquirido a responder e a apresentar dados sobre a violência contra as mulheres de Santa Catarina. Em seu relatório final, a CPMI recomendou ao Executivo e demais órgãos responsáveis pela rede de enfrentamento à violência contra as mulheres o que deveria ser feito para a prevenção e redução das violências em Santa Catarina. Infelizmente, grande parte das recomendações não foram cumpridas ainda. A impressão de 500 cartilhas informando como criar conselhos municipais de direito das mulheres. Parece simples, né? Muito simples, mas foram horas de trabalho para montar e muitas conversas para a sua impressão. Muito difícil, gente. A alteração da logomarca do CEDIM para que o Conselho pudesse ter a sua própria identidade. O governo estadual da época unificou
todas as logomarcas das secretarias, incluso a do CEDIM e demais conselhos. Assinatura do programa Mulher Viver Sem Violência. Em 2013, foi provocada pelo CEDIM, que precisou recorrer ao Ministério Público para convencer o governo estadual da sua importância. Santa Catarina foi o penúltimo estado a assinar o programa, junto com o Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Prefeitura Municipal de Florianópolis. Todos os órgãos responsáveis pela rede de enfrentamento à violência contra a mulher no estado. O programa previa a doação de 2 unidades móveis e a construção da Casa da Mulher Brasileira. Infelizmente, até o momento, após 11 anos, ainda não temos nenhuma Casa da Mulher Brasileira em Santa Catarina. As reuniões itinerantes. A Biana foi nas reuniões itinerantes, né? As reuniões ordinárias itinerantes do CEDIM foram um desafio e uma conquista. Embora não tenha sido realizado todo o cronograma por impedimento financeiro, o CEDIM conseguiu conversar e mobilizar e fortalecer os conselhos municipais das cidades por onde passou. As webconferências, realizadas para informes sobre as datas de 8 de março, 16 dias de ativismo, e para reuniões e debates com conselhos municipais sobre a 4ª Conferência de Política para as Mulheres. Sim, a gente já realizava reuniões online, né, antes da pandemia, só era mais difícil, mas a gente realizava. A campanha Eles por Elas, em parceria com a ONU Mulheres, e a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres da ALESC, poderia voltar essa frente, né? O CEDIM trouxe a Santa Catarina o movimento criado pela ONU Mulheres, Eles por Elas, em um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial e a organizar junto, mulheres e homens, uma nova sociedade. A alteração na legislação. O CEDIM fez as alterações necessárias para a atualização da sua lei, da sua primeira lei, após 17 anos. Encaminhou o jurídico da secretaria e lá ela permaneceu parada por 8 anos. Nada é fácil. Em 2016, a proposta foi encaminhada à ALESC, sem que o Conselho fosse informado. Quando o Conselho tomou conhecimento através da nossa companheira Shirley Azevedo, e feita a análise, constatou-se que a alteração feita pela Secretaria sem o conhecimento do Conselho era de tal forma que mudava a estrutura do Conselho e inviabilizava até a realização do seu fórum eletivo. Foi preciso uma articulação rápida do CEDIM com a bancada feminina, sempre parceira, a bancada feminina com o CEDIM, para que esta interviesse junto à Casa Civil para que alguns artigos voltassem à sua forma original e garantisse, de certa forma, a independência do Conselho. O Conselho conseguiu que 5 artigos voltassem à sua forma original. A permanência das unidades móveis em Santa Catarina, né, Erli? As 2 unidades móveis, ou como são conhecidas, né, os ônibus lilás, ou as ônibas lilás, como a Erli fala, por pouco não foram devolvidas. Só conseguiram permanecer no estado devido à atuação rápida do Conselho, que mobilizou a imprensa e os movimentos de mulheres para uma reunião com o secretário de Assistência Social, onde as unidades estão alocadas administrativamente. E de forma rápida, em 30 dias, gente, pensa nisso, 30 dias. Período dado ao CEDIM para desenvolver um projeto de atuação para os 2 ônibus e foi criada a campanha, né, Fábio? Chamada Unidades Móveis, Mulheres e Cidadania. E em novembro de 2016, essa linha, Carmen não está aqui, mas apareceu nas fotos, pela primeira vez, as 2 unidades começaram a rodar pelo Estado. A assinatura do Pacto Estadual Maria da Penha, citado pela secretária. A criação e posterior assinatura do Pacto Estadual Maria da Penha, em 2018, foi uma grande e importante conquista do Conselho, porque foi assinado durante o processo de desmonte das políticas nacionais
vocês lembram, né? Foi depois do golpe. Da extinção dos Ministérios das Mulheres e do enfraquecimento do Conselho Nacional. O CEDIM precisava fazer algo que diminuísse no Estado os impactos dessas perdas. Foram realizadas 2 audiências públicas na Alesc, e com o apoio da bancada feminina, e durante a segunda audiência pública, o pacto foi assinado. O pacto visa o planejamento de ações que consolidem uma política estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres por meio de uma articulação interinstitucional, com o objetivo de resposta rápida, eficaz e imediata para coibir, prevenir, punir e erradicar a violência doméstica e familiar contra as mulheres e a implementação de políticas públicas integradas em Santa Catarina para o cumprimento da Lei Maria da Penha. A gente só quer isso. A gente só quer isso. Está assinado atualmente pelo CEDIM, órgão proponente, a Alesc, através da bancada feminina, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça, a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, grande parceira do CEDIM, FECAM, o governo estadual, através da Secretaria de Assistência Social e da Casa Civil, a Universidade Federal de Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado e os municípios de Lages e Joinville. O pacto permanece aberto para novas assinaturas. Os desdobramentos do pacto, os resultados, a implantação do Observatório da Violência contra a Mulher e o recebimento de emendas parlamentares das deputadas estaduais hoje homenageadas, obrigada, deputadas, agradecemos muito, que possibilitou ao Conselho a realização do curso de formação de conselheiras estaduais e municipais dos direitos da mulher e encontra-se em andamento. O protocolo e fluxograma de interrupção legal da gestação. A Comissão de Violência, através de seu grupo de trabalho intersetorial sobre a violência sexual, construiu um protocolo e fluxograma para apoiar profissionais e serviços de saúde com vistas a estabelecer e consolidar padrões de atenção com base na necessidade das mulheres, buscando assim assegurar a saúde e a vida. O protocolo já foi apresentado à SES, Secretaria de Estado de Saúde, para conhecimento e aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde para sua divulgação. Um dos desdobramentos deste GT intersetorial foi a criação do Fórum Estadual de Aborto Legal, coordenado pelo NUDEM, pela ANE, aqui presente, e demais organizações. A ampliação da participação do CEDIM em comitês, grupos de trabalho e outras atividades externas. O CEDIM ele participa de vários comitês no Estado. E o CEDIM como espaço para estudo e pesquisas com abertura para estágio. Uma conquista de 2016, Fabiane aqui teve as suas estagiárias, né, Fábio? Quando o Conselho passou a ter a sua secretaria executiva, passou a ter, né, em sua secretaria executiva, técnicas da própria Secretaria de Assistência Social. E aí vem os desafios, que a Arlete já falou alguns, lá do início da sua gestão, que é permanecer o Conselho, permanecer reconhecido, vivo e atuante como espaço democrático e articulador, um instrumento essencial e imprescindível no Estado, na defesa de direitos, no monitoramento, na fiscalização e no assessoramento ao governo e demais órgãos estaduais em relação às políticas públicas para as mulheres. Fazer com que o Executivo e demais órgãos estaduais recebam e atendam às demandas propostas pela Conferência Estadual de Política para as Mulheres. Conseguir que o Executivo garanta e disponibilize recursos para a atuação das conselheiras desde a sua primeira gestão. Que as comissões temáticas continuem a se reunir regularmente para um bom funcionamento do Conselho. Conseguir que o Executivo disponibilize recursos financeiros para que o Conselho possa ter materiais informativos, simples assim como as 500 cartilhas, e que retorne a abrir vagas para estágio para um bom funcionamento do Conselho.
articular com outros órgãos para que o Executivo garanta, no Plano Plurianual, no PPA, tão falado, e na Lei Orçamentária Anual, na LOA, os recursos e investimentos necessários para a efetivação das políticas para as mulheres. Só vamos acreditar quando isso acontecer, que realmente o Estado está propenso a realizar, né, a criar políticas para as mulheres. Tornar visível a política para as mulheres no Estado através da discussão de gênero no planejamento das secretarias do governo, com a criação do Plano Estadual de Política para as Mulheres. Ficamos muito felizes de ouvir a secretária falar que realmente o plano vai sair. Continuar trabalhando para o aumento do número de conselhos municipais dos direitos das mulheres. Ampliar a adesão ao Pacto Estadual Maria da Penha pelos municípios. Finalizar o curso de formação de conselheiras estaduais e municipais dos direitos das mulheres, que está um pouquinho difícil. Retornar ao espaço de comunicação na Alesc, visto que, até o momento, não há no CEDIM, nenhum documento que comprove a revogação da resolução citada. Digitalizar, que vai ser uma tarefa bem difícil, através da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, todos os documentos do CEDIM para a segurança, disponibilidade de consultas públicas e garantia da preservação da história do Conselho, Arlete. Dificuldade nós temos em encontrar as atas, fotos, relatórios e outros documentos. Isso. Realizar com sucesso a 5ª Conferência Estadual de Política para as Mulheres em 2025. E o maior dos desafios, gente, articular para que o Estado tenha uma Secretaria Estadual da Mulher, com recursos financeiros e humanos, para que realmente consigamos avançar tanto no enfrentamento às violências, quanto nas demais políticas públicas. Enfim, temos desafios e conquistas. Cada conquista tem uma história a ser contada, nenhuma pauta exitosa do Conselho foi fácil, todas foram de muita atuação direta das conselheiras, seja nos movimentos sociais ou em outros espaços de poder e decisão. Nesses 25 anos de existência, o CEDIM é reconhecido como espaço democrático, articulador, de resistência e um espaço para estudo e pesquisas com abertura para estágio, como já mencionamos. O CEDIM é um valioso e importante espaço de participação do controle social na implementação de políticas públicas para as mulheres catarinenses. Temos certeza absoluta que sua história continuará e será contada nas próximas décadas por outras conselheiras e apoiadoras, como estamos presenciando na data de hoje. Parabéns a todas nós, conselheiras, ex-conselheiras, apoiadoras, que lutamos e lutaremos para que o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres de Santa Catarina permaneça ativo e cumprindo o seu papel. Parabéns, CEDIM, pelos 25 anos de luta ininterrupta. Muito obrigada. Obrigada, Sheila. Obrigada às nossas convidadas. Nós agradecemos a maravilhosa aula de história e convidamos as três para que se juntem à plateia, porque agora nós teremos um dos momentos mais esperados dessa solenidade, que é a homenagem a pessoas que foram essenciais para o CEDIM nesses 25 anos de história. Vamos, então, conhecer essas pessoas e, para entregar a placa de homenagem, chamaremos as conselheiras estaduais da atual gestão do CEDIM 2023-2024, que estão presentes nesse evento.
Começamos, então, com a nossa primeira homenageada. Para entregar a placa, convidamos a conselheira Fabiana de Souza. Ela que vai entregar a placa para a nossa homenageada Ada De Luca, ex-deputada estadual, ex-integrante da bancada feminina da Alesc, responsável pela destinação de emendas parlamentares ao CEDIM-SC. Convidamos agora a conselheira Sheila Sabag para entregar a placa à nossa próxima homenageada, que é Anne Teive Auras, coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM da Defensoria Pública de Santa Catarina. Uma calorosa salva de palmas para a nossa homenageada. Convidamos agora a conselheira Célia Fernandes. Ela que vai entregar a placa à nossa homenageada. Conselheira Célia Fernandes, então, entregando a placa para Arlete Pagani, ex-presidente do CEDIM, com gestão no ano de 2009. Arlene Pagani. Uma calorosa salva de palmas para a dona Arlene. Convidamos já a conselheira Cleia Pereira para entregar a placa à nossa homenageada Arlete Zago, primeira presidente do CEDIM, com gestão no período de 2002 e 2007. Uma salva de palmas para Arlete Zago. Convidamos a conselheira Denise Paz. Ela vai entregar a placa para a nossa homenageada Célia Fernandes, ex-presidenta do CEDIM, com gestão no período entre 2018 e 2021. Agora, a conselheira Erli Camargo vai entregar a placa em homenagem à nossa próxima convidada para este momento. Convidamos para receber a sua homenagem Clair Castilhos, que não pôde estar presente, mas hoje está representada pela Vera Fermiano. Convidamos agora a conselheira Fernanda Cardoso para entregar a placa de homenagem para Elizabeth Fernandes.
Elizabeth foi ex-presidenta do CEDIM com gestão no período entre 2008 e 2009. Tá. Convidamos agora a conselheira Lesley Maier, que vai entregar a placa de homenagem para Janice Merigo neste ato, representada por Cariduana Justen. Janice foi parceira do CEDIM em inúmeras ações, inclusive nas rodas de conversa regionais para a implantação dos conselhos municipais, criando pontes entre municípios e conselhos. Ela que é supervisora de políticas públicas da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, a nossa FECAM. Agora convidamos a conselheira Josiane Nazário para entregar a placa em homenagem à deputada Luciana Carminati, neste ato representada pela assessora Paola Rodrigues. Luciane é deputada estadual integrante da bancada feminina da ALESC, responsável pela destinação de emendas parlamentares ao CEDIM e também responsável pela implantação do OVM, o Observatório da Violência contra a Mulher. Convidamos também a conselheira Alessandra da Silva para entregar a homenagem para Marlene Fengler, neste ato representada por Auxileia Medeiros Cardoso. Marlene é ex-deputada estadual, ex-integrante da bancada feminina da ALESC e responsável pela destinação de emendas parlamentares ao CEDIM. Convidamos a conselheira Marlete de Oliveira para entregar a homenagem para Mirtes Piovesan. Mirtes é ex-presidenta do CEDIM e teve a sua gestão entre 2009 e 2012. Agora, a conselheira Maiara Bezerra vai entregar a homenagem para a deputada Paulinha, neste ato representada por Mariane Tillman. Paulinha é deputada estadual, integrante da bancada feminina da ALESC e responsável também pela destinação de emendas parlamentares ao CEDIM. Agora convidamos a conselheira Jurema dos Santos. Jurema vai entregar a homenagem feita pelo CEDIM a Raquel Ghisoni, in memoriam, neste ato representada pela filha Iracema Ghisoni. Raquel foi conselheira do CEDIM, professora e feminista. Foi perseguida pela ditadura militar e lutou pela educação e pela igualdade de gênero.
Convidamos a conselheira Romy Ruff para entregar também a homenagem para Shirley Azevedo, também in memoriam, mas neste ato representada pelo filho Tiago Azevedo. Shirley foi ex-conselheira do CEDIM, atuante na formação de políticas públicas, na articulação com movimentos sociais e na criação do Fórum Estadual para a implementação da Lei Maria da Penha em Santa Catarina. Convidamos agora a nossa presidente Rosaura de Oliveira Rodrigues para entregar a homenagem para Sheila Sabag. Sheila é ex-presidenta do CEDIM e teve a sua gestão no período entre 2014 e 2018. Convidamos agora a conselheira Tamaíra Henkel para entregar a homenagem a Tereza Kleba Lisboa. Tereza foi coordenadora do Grupo de Trabalho de Criação e Implementação do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, em junho de 2020 a fevereiro de 2024. Convidamos agora a secretária executiva do CEDIM, Carolina Freitas, para entregar a homenagem para Vera Fermiano. Vera Fermiano foi a primeira secretária executiva do CEDIM indicada pelos movimentos de mulheres. Convidamos a conselheira Viviane Silva da Rosa para entregar a homenagem para Zuleika Lenzi, nesse ato representada pela filha Adriana Lenzi. E, por fim, convidamos a conselheira Vanessa de Souza para entregar a homenagem para ela, que representa tão bem o CEDIM de Santa Catarina, especialmente nessa noite em comemoração aos 25 anos, a presidenta Rosaura Rodrigues. E para finalizar a nossa lista de homenageadas, queremos chamar aqui à frente a atual mesa coordenadora do CEDIM para fazer uma última homenagem nessa noite. A presidenta do CEDIM, Rosaura Rodrigues, vice-presidenta Patrícia Ferreira, primeira secretária Marlete Oliveira e a segunda secretária Viviane Silva da Rosa, para entregar uma homenagem especial à atual secretária executiva do CEDIM, que tanto se empenhou para a realização desse evento, Carolina Freitas. Uma calorosa salva de palmas.
O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Santa Catarina, o nosso CEDIM, agradece a presença de cada um e cada uma de vocês nessa noite especial e histórica em celebração aos 25 anos. Nós pedimos só que venham até aqui à frente todas as homenageadas ou seus representantes para que nós possamos fazer, então, uma foto oficial com todas as homenageadas. E com essa foto, então, damos por encerrado esse momento em celebração aos 25 anos do CEDIM, pedindo, então, uma calorosa salva de palmas a todas as homenageadas. Desejamos a todos